O canal Semeando Vidas apresenta mais um capítulo, o capítulo 13 do livro Sermões Clássicos de Kenneth Hagin, cujo título é As Misericórdias de Deus. Compartilhe, se inscreva e dê o seu like. Em nome de Jesus. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmos 145, versos 8 e 9. Uma riqueza de informações sobre a natureza e o caráter de Deus é revelada nesses dois versículos das Escrituras. O Senhor é benigno e misericordioso, tardio em irar-se e de grande clemência. O versos 9 diz que o Senhor é bom para todos, não apenas para alguns, mas para todos. E suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. O texto diz: benigno e misericordioso é o Senhor. A palavra misericordioso pode ser traduzida por cheio de compaixão. Em outras palavras, muitas vezes misericórdia é compaixão. Misericórdia e compaixão são usadas como sinônimos das Escrituras. Ser misericordioso significa ser cheio de compaixão. Deus é cheio de compaixão. E a Bíblia diz que Ele é misericordioso. Salmo 145, 8. Salmo 106, 7 diz assim: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. E foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Deus realizou muitos sinais e maravilhas quando libertou os filhos de Israel do Egito. Mas esse versículo diz que os israelitas não entenderam as obras milagrosas de Deus, nem se lembraram da multidão de suas misericórdias. Veja, muitas pessoas pensam na misericórdia de Deus em relação à salvação dos pecadores. Graças a Deus, sua misericórdia é extensiva a pecadores e pecadores podem ser salvos se crerem no nome do Senhor Jesus Cristo e o invocarem. No entanto, há mais na misericórdia de Deus do que apenas a provisão da salvação de pecadores. O salmista disse: não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Salmo 106, 7. Qual foi a multidão de misericórdias que Deus mostrou aos filhos de Israel? Por um lado, as misericórdias de Deus foram mostradas nas maravilhas e milagres que ele realizou ao libertar os israelitas do Egito, onde haviam sido feitos prisioneiros. O salmista chamou essas maravilhas de misericórdia de Deus. Salmo 119, 41, nós lemos: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Note mais uma vez a palavra misericórdia. Em vez de misericórdia, o escritor está falando sobre misericórdias, plural. Em outras palavras, o salmista não estava falando apenas de perdão, de pecados, estava falando sobre todas as misericórdias de Deus, que também incluem todas as provisões de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nunca muda.
Malaquias capítulo 3, verso 6, Hebreus capítulo 13, versos 18, ou melhor, versos 8. Ele ainda é o mesmo que era no Antigo Testamento e se Deus foi benigno e misericordioso para com os filhos de Israel, será benigno e misericordioso hoje para com seus filhos nascidos de novo. Ser misericordioso é o mesmo que ser cheio de compaixão. E porque Deus será cheio de compaixão naquela época, é cheio de compaixão agora, porque Deus nunca muda. Salmo 59, 16, a palavra do Senhor diz assim: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Sabemos também que a misericórdia de Deus inclui mais do que apenas perdão de pecados, porque no Salmo 59, 16, Davi chamou de misericórdia divina o fato de ter recebido o livramento do inimigo. Saul, portanto sabemos que o livramento de Deus é também uma manifestação de sua misericórdia. Neste salmo, Davi estava falando de ser livre de Saul. Mas não conheço inimigo mais cruel da humanidade do que Satanás, pecado, doença e enfermidade. Hebreus capítulo 4, versos 16, a palavra do Senhor diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ora, se não tomamos cuidado, interpretaremos esse versículo apenas à luz do perdão dos pecados. Certamente, se pecarmos ou falharmos, a misericórdia de Deus está disponível para nos restaurar. Deus terá misericórdia de nós e nos perdoará se nos arrependermos de nossos pecados e pedirmos seu perdão. Nós podemos ver em outros textos que a misericórdia de Deus inclui mais do que apenas o perdão dos pecados. A misericórdia de Deus inclui provisões materiais e físicas, bem como bênçãos espirituais. Quando a Bíblia diz: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, não estava falando apenas de receber perdão. Falava também de receber cura, força, ajuda, livramento em tempo de angústia ou qualquer que seja a necessidade. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3, a palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. No Novo Testamento vemos de novo que Deus é o Pai de misericórdias, não apenas o Pai de misericórdia. Se a misericórdia de Deus significasse apenas perdão de pecados, Deus seria o Deus de misericórdia. Mas, graças a Deus, Ele é o Deus de misericórdias. E todas as suas misericórdias estão disponíveis para nós hoje. Segunda Crônica, capítulo 16, versos 9, nós vemos: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ora, que coisa linda!
Os olhos de Deus podem ver toda a terra, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Muitas pessoas têm uma impressão errada sobre a natureza e o caráter de Deus pela falta de ensino correto. Em outras palavras, muitas pessoas imaginam Deus como um sujeito malvado que está sentado no céu segurando um grande mata-moscas. Acham que no instante em que cometerem um erro ou um movimento errado, Deus irá acertá-las. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com as pessoas, não para bater nelas, como se fossem moscas. Não, 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 não. Para ajudá-las. Cada vez que cometam um erro, Deus está lá para te dar o socorro. Deus é o Deus de misericórdia. O texto diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, 8 e 9. Se você quiser conhecer o caráter de Deus, olhe para Jesus. Ele diz: quem me vê, a mim vê o Pai. João 14, 9. Olhando para os milagres de Jesus nos evangelhos, vemos vez após vez como Jesus era movido por compaixão em relação à humanidade sofredora. A cura também é uma manifestação da misericórdia de Deus. Marcos capítulo 1, versos 40 e 41 diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fique limpo. Ora, em Marcos capítulo 1, 41, lemos que Jesus foi movido por compaixão e curou o leproso. A palavra compaixão também pode significar clemência ou terna misericórdia. Um dicionário define misericórdia, uma bênção que é um ato de favor divino ou compaixão. Em outras palavras, compaixão ou misericórdia foi o que motivou Jesus a curar aquele leproso e purificá-lo. Mateus capítulo 20, versos 29 a 34, diz assim: e saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que queres que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Note que os dois cegos pediram misericórdia a Jesus. Então Jesus perguntou-lhes: que quereis que vos faça? Mateus capítulo 20, versos 32. E eles responderam: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. No verso 33. E Jesus respondeu, assegurando-lhes a misericórdia da cura. Você começará a ver cura como uma misericórdia de Deus e não tentar basear sua obtenção em obras ou qualquer outra coisa, mas em sua fé na misericórdia divina. Você fará progressos
em seu andar cristão com Deus. Lembre-se de que a Bíblia diz: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, 9. Você é uma das obras de Deus? A Bíblia diz que sim. Se você está em Cristo, Efésios capítulo 2, versos 10, se você é feitura de Deus, uma de suas obras, a Bíblia diz que a misericórdia dele está sobre você. Salmo 145, 8 diz assim: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. A palavra benigno nesse versículo se origina da palavra hebraica que significa mostrar favor. Em outras palavras, quando se diz o Senhor é benigno, está se dizendo o Senhor está disposto ou inclinado a mostrar favor. Mostrar favor faz parte da índole ou do caráter de Deus. É índole de Deus ser gracioso, cheio de compaixão, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Vemos exemplos da manifestação da misericórdia de Deus no Novo Testamento, na cura do leproso e dos 2 cegos. Vejamos outra manifestação da misericórdia de Deus no Antigo Testamento. 2 Crônica, capítulo 5, versos 12 a 14. Quando todos os levitas eram cantores, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, ataúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar ao Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Note que os trombetistas e cantores eram como um só, louvando e agradecendo ao Senhor. O que diziam quando louvavam e agradeciam a Deus? Levantavam a voz dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Crônica, capítulo 5, versos 13. Ao cantar louvores a Deus, exaltavam sua bondade e sua misericórdia. E como Deus nunca muda, Ele é ainda hoje bom e misericordioso. A Bíblia diz sobre Deus: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago capítulo 1, verso 17. É por isso que podemos ver que sua misericórdia dura para sempre. Deveríamos louvar e agradecer a Deus por sua bondade e misericórdia, como fizeram os filhos de Israel. Se você ler o livro dos Salmos, o livro de oração e de música dos israelitas, verá quantas vezes os salmistas escreveram sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Eles constantemente magnificavam esse aspecto da natureza e do caráter de Deus. O que acontece quando você magnifica a bondade e a misericórdia de Deus?
Lemos em 2 Crônica, capítulo 5, versos 12 a 14, e quando os israelitas começaram a louvar e a agradecer a Deus, seu louvor provocou uma manifestação da glória e do poder de Deus. No versículo 13, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo como uma nuvem. 2 Crônica, capítulo 5, versos 13 e 14. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Muitas vezes, nos próprios cultos em que prego, descobri que, ao magnificar a misericórdia de Deus, especialmente sua misericórdia para curar, eu vi a sua glória exatamente como os israelitas viram. Podia ver a nuvem da glória por detrás do auditório vindo como um oceano de nuvens. Posso me lembrar especialmente de um culto em que pregava no Colorado, quando a nuvem da glória foi evidente, estava ministrando aos doentes pela imposição de mãos, quando de repente viu uma nuvem entrar rolando no auditório, sabia pelas escrituras e por experiência própria que era a glória de Deus, portanto parei de ministrar às pessoas e voltei para a plataforma. As pessoas que estavam na fila da cura tinham os olhos fechados, por isso não estavam vendo a nuvem. Quando aquela nuvem se moveu diretamente sobre elas, agitei minha mão para um lado e todos que estavam naquela fila caíram sobre o poder de Deus como dominós caindo em fileira. Entretanto, o Espírito de Deus não ministrava apenas aos que estavam na fila da cura. A glória de Deus encheu o auditório todo. Depois que encerrei aquele culto e voltei a Tulsa, recebi uma carta de uma mulher que estivera naquele culto com o marido. Ela contava que o marido tivera um sério problema cardíaco e que os especialistas lhe haviam dito que, do ponto de vista médico, ele não poderia ser ajudado. Os médicos não poderiam fazer mais nada por ele. Disseram que não seria muito tempo de vida. Ele morreria. Ela continuava a carta, dizendo que o marido não estava querendo ir àquele culto, mas que ela insistira muito até que finalmente ele concordou. Chegaram tarde ao culto e se sentaram na galeria do auditório. A mulher escreveu: durante o tempo todo em que você estava pregando, meu marido dizia: não acredito em uma só palavra do que ele está dizendo. Não tem nada a ver. As pessoas ao nosso redor pediam a ele que ficasse quieto e eu apenas abaixei a cabeça e orei. Quando o irmão Reagan começou a orar pelas pessoas, meu marido continuou dizendo: isso é nada mais do que hipnotismo. Ele está simplesmente hipnotizando as pessoas. Ela disse que apenas continuou a orar em silêncio pelo marido. Escreveu: quando você voltou para a plataforma e agitou sua mão e as pessoas começaram a cair sob o poder de Deus, meu marido disse: está vindo sobre mim, está vindo sobre mim. Ela perguntou: o que está vindo sobre você? Ele respondeu: aquele poder do qual ele está falando, aquela unção está vindo sobre mim. Glórias a Deus, aquele homem foi curado pela misericórdia, cura divina. Alguém perguntou: por que aquele homem pecador que estava zombando e reclamando foi curado? A resposta é muito simples. A Bíblia diz que Cristo morreu pelo ímpio. Romanos capítulo 5, verso 6. E é isso o que aquele homem era. Glórias a Deus por sua misericórdia.
A misericórdia divina alcançou aquele homem e o atingiu. Aquele homem voltou ao especialista para um exame e o médico lhe disse: alguém lá em cima gosta de você porque você ganhou um coração novinho em folha. A mulher que me escreveu a carta disse: meu marido é um novo homem, não apenas fisicamente por ter Deus curado seu coração, mas também espiritualmente ele nasceu de novo. Veja, você não pode entrar em contato com a misericórdia de Deus sem que ela afete sua vida. E graças a Deus, sua misericórdia atinge todas as áreas de nossas vidas. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. A Bíblia diz, portanto, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, verso 6. E Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus capítulo 13, versos 8. O que Deus fez por seu povo no Antigo Testamento, Ele fará por seu povo hoje. As misericórdias de Deus são extensivas a nós, mas tornamo-nos possíveis a nós. Através da fé em Deus e em sua santa palavra escrita, você pode receber as misericórdias divinas, que incluem perdão de pecado, a cura para seu corpo e livramento de qualquer coisa que prenda ou oprima você. Ao entrar em contato com Deus, você entra em contato com suas misericórdias e pode receber o que for necessário de seu Pai celeste, porque Ele é o Pai de misericórdias. Louvado seja Deus.